Rossano, Saia do Controle é o título aí do seu mais recente livro. Sair do controle do quê? De que se trata a obra? Ô Cláudio, o livro traz esse título porque na clínica, no meu trabalho, no consultório, eu percebo que nós somos dominados pelos nossos próprios pensamentos. Somos dominados por pensamentos, por emoções. Então, o livro, dentro de uma estrutura dialogal, vai apresentando mecanismos, ferramentas para nós nos libertarmos dos pensamentos, pensamentos negativos, pensamentos infelizes, crenças, conceitos, porque nós, ao longo das reencarnações, recebemos muitas informações, muitos conceitos, muitas crenças que nos infelicitam. E por conta das nossas atitudes infelizes também, nós, ao longo das vidas, das reencarnações, nós temos uma mente que precisa ser reciclada, né? O apóstolo Paulo escreveu com muita beleza, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós olhamos o mundo pela vidraça mental. Nós vemos muito mais o que temos em nós do que o que de fato enxergamos. Então, o livro Saia do Controle, se você até me permite, eu quero mostrar a capa, Claro. que ficou muito bonita. Esta é a obra, saiu pela editora Dufaux. O livro Saia do Controle propõe justamente isso, o indivíduo identificar os próprios pensamentos, as emoções e aprender a gerenciá-los, em vez de ficar à mercê daquilo que pensa, daquilo que sente. Ficou muito bonita a capa mesmo, Edson. Como é que você entende essa questão de se é possível controlar a nossa mente? Olha, Cláudio, eu acho que muitas pessoas deveriam ler esse livro, principalmente nessa situação que nós estamos vivenciando. As pessoas achavam que estavam no controle das coisas e, de repente, vem um vírus, vem uma pandemia que destrói tudo o que você tinha de coisas que você achava que estavam certas. E aí muitas pessoas, inclusive, entraram em parafuso, né? Entraram em situações de desespero e tal. Por quê? Achavam que tinham controle sobre as coisas e, de repente, perceberam que não tinham tanto controle assim. Não é? Você vê que coisa interessante. A gente está tratando do tema raiva, a gente está tratando do tema agora com relação ao livro do Rossano, e ele citou o Paulo. Quando a gente pensa no Paulo, a gente esquece que ele foi Saulo. Sim. E como Saulo, ele tinha as convicções dele, e inclusive ele impregnava, né? Ele impunha toda a sua energia baseado naquelas crenças que ele tinha ali enraizadas, sobre as quais ele achava que ele tinha controle. Né? E ele começou a perseguir os cristãos de uma forma assim violenta, até que ele caiu em si. Ele deixou de controlar, né? Caiu em si, se abriu para algo novo e, de repente, vem uma transformação de 180 graus, né? É 180 que fala? É porque 360 você volta de novo para o mesmo estado. É verdade. 180 graus, não é? Saiu de uma convicção que ele tinha para uma outra, totalmente diferente, onde ele se liberta de uma série de coisas. Foi uma guinada. Então, eu acho de extrema importância o livro do Rossano. Aliás, ele tem um outro bacana, que é Liberte-se da Sua Mente, não é isso, Rossano? Isso. Exatamente. Esse eu tenho, tá? Liberte-se da Sua Mente, isso mesmo. Depois veio o Mente Limpa. Edson, se você me permite, e Cláudio, até apareceu na tela aí, a TV mostrou uma edição do Saia do Controle, que eu fiz uma primeira edição, Cláudio, particular, porque eu fiquei muito ansioso de ver essa obra publicada, mas... Você estava descontrolado, é isso? Eu estava descontrolado, aí eu estava ansioso por ver a obra publicada, eu fiz uma primeira edição, e agora que a obra está saindo, como ela merece, sabe? Por uma editora bem estruturada, né?
É porque quando a gente escreve, a gente fica doido para se libertar do livro, sabe, Edson? A gente nunca termina um livro, a gente se liberta dele, né? Mas a questão de Paulo é interessante mesmo, porque ele estava sob o domínio do ego, sob o domínio da mente personificada, da mente elaborada dentro das crenças que ele carregava. E certamente a transição de Saulo para Paulo é a transição da mente, do ego, para a consciência, até chegar no ápice de seu processo ali evolutivo daquela reencarnação, onde ele já diz, já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. O Cristo representando a consciência profunda. Então, quer dizer, o despertar do novo ser. Então, é um processo muito interessante, porque Saulo comete as suas arbitrariedades sob o controle dos pensamentos que possuía. Ele estava controlado. E ao contatar o Cristo, o arquétipo da consciência profunda, o Cristo é o arquétipo da evolução, né? É o arquétipo daquilo que nós almejamos, é o modelo, segundo o Espiritismo, para o nosso progresso intelecto-moral. Então, é a consciência, né? Onde, por sinal, está escrita a lei de Deus. Agora está a capa certa aí, ó. Rossano, sobrinha editora do Cláudio, se a gente trouxer porque a gente já tinha falado até anteriormente daquela questão da influência psíquica, o Saulo estava sob determinados níveis de influência, e aí ele se permitiu sair, né, daquele nível de influência, e ele conseguiu se ligar com né, aquilo que até o Rossano falou, né, das ondas mentais, né? Mas ele se permitiu que isso acontecesse. Naturalmente que teve que acontecer um evento lá mediúnico com ele para que isso acontecesse, né? Mas é isso que a gente tenta passar para as pessoas. Às vezes você está tão encerrado, tão fechado nas suas convicções, que você não consegue enxergar as coisas da sua volta, né? E você se manter em convicções sem raciocinar sobre elas, faz com que você fique ressentindo coisas que vão te manter sempre nessa faixa de vibração, e você não evolui como ser, né? Verdade. Na verdade, todo mundo vai ter que cair do cavalo do ego, à semelhança de Paulo, para começar a realizar essa estrada consciencial. Ele precisou cair do cavalo, né, às portas de Damasco. Então, essa queda é a queda que todos nós temos, com os nossos equívocos, com os nossos conceitos, e mais cedo ou mais tarde, graças a Deus, nós somos visitados pela desilusão, né? Sim. Dizem os espíritos que a desilusão é a visita da verdade. Ô, Rossano, há uma diferença, Rossano, entre consciência e mente? Esse conceito ele é fundamental. Ele é o epicentro do livro, sabe? Há uma diferença assim. A mente são esses pensamentos condicionados, né? Que muitas vezes se repetem dentro de nós. É uma cantilena. Se todo mundo parar um pouquinho para observar, Cláudio, a mente está trabalhando o tempo todo, né? Há pensamentos que se repetem, conceitos que se repetem. Às vezes a gente encontra algumas pessoas, por exemplo, falando sozinhas pela rua, né? Todo mundo já se deparou com alguém falando na rua, pela rua sozinho. Mas essas pessoas que falam sozinhas pela rua não diferem tanto assim de todos nós que falamos o tempo todo mentalmente. Há uma cantilena mental. Então, a consciência é uma instância mais profunda, onde está a lei divina, conforme a questão 621 de O Livro dos Espíritos, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Essa instância mais profunda. Então, o livro é um diálogo, Cláudio e Edson, e queridos amigos, entre a mente, que é essa instância mais superficial da nossa personalidade, e com a consciência, o eu profundo, né? Então, é como se a mente fosse despertando aos poucos nesse diálogo com a consciência. E todo mundo, eu diria que 80% da humanidade vive muito dominado pelos condicionamentos mentais, pelas suas próprias crenças, sem conseguir fazer uma viagem mais profunda, uma instância mais profunda, que seria a consciência.